Hoje vamos falar sobre inteligência artificial e esse mundo fantástico que está cada vez mais empolgando as pessoas. E além disso, a gente vai fazer aqui um certo cotejo. Será que dá para associar inteligência artificial com questões de vida após a morte? Se você tem interesse, fica até o final, porque hoje temos dois convidados mais que especiais com a gente aqui hoje. Djalma, vou começar com o Djalma, que já é cliente antigo aqui, né? Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui para discutir esse assunto. Adélio também com a gente. Seja muito bem-vindo, Adélio. Prazer também estar aqui para a gente debater esse assunto muito interessante. E mais uma vez, como host aqui, Manuel Maia. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Tem muito pano para manga aí, né? Muito pano para manga. Para a gente começar, então, o que a gente pode dizer? A inteligência artificial, ela é inteligente? Depende do aspecto, né? Hoje, a própria Microsoft colocou o nome Copilot, né, na inteligência artificial dela, porque a inteligência não é o piloto, ela pode ser o copiloto. Então, quem está gerenciando o processo é a pessoa, é a consciência. Então, ela é inteligente se te apoiar naquelas questões que precisa de mais automação, que precisa pegar uma enorme massa de dados, né, para poder te ajudar na tomada de decisão. Por isso que a IA, ela é inteligente até determinado ponto. Existem outros tipos teóricos ainda de inteligência artificial que a gente pode trabalhar depois, que o objetivo dos cientistas é que em algumas décadas a gente possa chegar em alguma coisa próxima à capacidade humana, realmente, que hoje não é. Né? Não é, então? Hoje não é ainda. A IA hoje não tem a mesma capacidade de nós, seres humanos. Né? Está bem distante disso, na verdade. Mas tem algumas coisas que ela faz bem e tem algumas coisas que ela faz melhor que a gente. Entendeu? Porque, por exemplo, a manipulação de um volume muito grande de informação ao mesmo tempo, como é um Big Data, para fazer uma estatística, ela é melhor que a gente. Então, mas essa capacidade que a gente tem de juntar coisas e colocar pesos, etc., isso só com muito treinamento a gente consegue fazer e não faz que nem a gente. Entende? Nós temos capacidades, assim, atributos que são muito difíceis para uma máquina. Por exemplo, a gente tem uma relação direta com o mundo real. Então, a gente sabe diferenciar rapidamente uma coisa que é aceitável do mundo real de uma coisa que não é aceitável no mundo real. A IA, para fazer isso, seria basicamente impossível, porque ela não sabe o que é o mundo real, nem nunca vai saber. Então, só isso já torna impossível da gente fazer muita coisa que as pessoas imaginam, os filmes, às vezes, etc., imaginam em relação à IA. IA é uma coisa antiga, eu sou velho, né, na área de tecnologia, então eu sou do tempo do início desse negócio, das primeiras linguagens de programação, e a gente tinha o objetivo de fazer coisas que a gente faz, fazer inferências, abstrações, que são atributos da consciência humana. Sempre tivemos dificuldade de fazer isso. Fazemos, mas nunca como um ser humano, entende? Uhum. Interessante os novos lançamentos, né? Que agora tanto a OpenAI quanto a Google lançaram o seu evento anual, né? Então, porque um sabia que o outro é lançado, e no mesmo dia os dois lançaram seus eventos anuais. Então, a Google vem com o Gemini 1.5 Pro, que é uma versão muito boa de IA. Hoje você pode pegar até 1 milhão de tokens gratuitamente, entrar no Gemini, que dá um livro de 1000 páginas, por exemplo, PDF. Você coloca o livro lá e pergunta para o livro. Daí você é treinado num contexto específico, que vai gastar aí milhões de dólares para treinar, mas você pode colocar o contexto que você quiser. O que nós estamos fazendo hoje? A gente tem o Cons GPT. O Cons GPT é tipo um chat GPT, mas que a gente colocou o contexto da Conscienciologia. Então, nós colocamos todos os livros gratuitos da Conscienciologia num deles e colocamos todos os livros do professor Valdo em outro. Então, você pode... Se eu quiser perguntar para o professor Valdo, teoricamente, eu pergunto nessa IA. Se eu quiser perguntar para os livros gratuitos da Conscienciologia aqui. Então, a gente quer colocar todos os livros da Conscienciologia, todos os verbetes da Conscienciologia, e que você possa perguntar com este contexto. Então, um grande auxiliar para a pesquisa conscienciológica. Porque daí você vai pedir até referência. Hoje, a IA atual ainda tem muito problema. A 3.5, então, quando ela inventa a referência. Então, você pedir, faça para mim um artigo tal com referência no padrão ABNT, ela vai inventar referência bibliográfica. Então, você pega de 10, vai inventar 9. Por quê? Porque ela faz interpolação. Ela não entende muito bem. Ela aprendeu aquilo ali de uma maneira
vamos dizer assim, que não é que nem um ser humano, né? Que tem que ter o material ali, o e-book ou o artigo para poder estar. Ela inventa um artigo. Que maravilha isso, hein? Mas esse com os GPT já está... Como é que está? Já está no ar. Já tem pessoas já usando. Sim, está no site do CGE e quando para o pessoal reclama. Então, já tem gente que já viciou em usar o Cons GPT. Caramba. E nós temos mais uma aplicação também que procura na descrição dos vídeos da Conscienciologia. Então também a IA ajuda a fazer a transcrição. E a IA do Facebook é uma das melhores hoje, que faz a parte de transcrição de áudio para texto, né? Tem a do YouTube que é boa e tem a da Google que é razoável. Então, tem toda essa parte que você pode usar para gerar mecanismo de apoio ao pesquisador. Então, um clique, o cara já sabe tudo sobre aquele assunto que ele quer trabalhar. Daí ele vai fazer o verbete, vai. Uma grande vantagem, uma coisa que evoluiu muito é a NLP, né? Que ele está explicando é o processamento da linguagem natural. Então, com o processamento da linguagem natural, eu consigo colocar textos, eu consigo analisar áudio, porque, né, a vantagem disso é o seguinte, são coisas que têm um volume muito grande. Então, desse volume muito grande, eu consigo fazer regras estatísticas. Com essas regras estatísticas, que é o uso do Big Data, que a gente chama. Essas regras estatísticas é que a gente chama de inteligência, de aprendizado da máquina, o famoso machine learning. Tá certo? Então, antigamente, no início, a gente construía programaticamente as regras para analisar uma base de conhecimento. Isso era o que se chamava antigamente de sistemas especialistas. Hoje a gente não usa mais essas regras. Essas regras, elas são inferidas, entre aspas, ou retiradas de um conjunto grande de dados. Como a gente consegue processar bastante a linguagem natural, a gente consegue juntar muita coisa escrita em qualquer idioma hoje também. Isso é um avanço absurdo do quê? De análise de dados, de análise de texto. A gente avançou demais numa análise textual. E aí a gente consegue... Isso para nós, como ferramenta é sem precedentes, entendeu? Então, isso ajuda demais. Não quer dizer, como você perguntou, Sim. que seja inteligência por si só. Mas é como se fosse você pegar... O pessoal fala assim, o ChatGPT é o estagiário. Pega o estagiário, manda o estagiário ler e depois ele fazer um resumo para você. Então, ele é mais que um estagiário. Ele lê e se você pedir, ele te dá um resumo daquilo que ele leu. Hoje, nesse novo lançamento aí da OpenAI, eles lançaram o ChatGPT 4.0O, né? Então, esse é o de Omni. Por quê? Porque é multimodal. E está interagindo com tudo. E a ideia deles... E já está funcionando. Você, quando instala hoje no teu celular, você chega lá e bota Gemini ou Gemini. Ele muda o teu OK Google do assistente da Google para o Gemini. Então, você já pode interagir com aquele filme Her, né? O Ela. Sim. Então, hoje você pega o teu celular e instala... eu fiz isso aí. Instalei o Gemini, substituí, daí eu falo OK Google. Disserte para mim sobre tal assunto no carro. Ele fica falando, eu continuo, assim, olha, né? Então, ou então você está em casa, né, com fone de ouvido, que nem o rapaz lá, né? E colocaram tem a voz da Samantha, aquela. Né? Esse filme Her, o rapaz ele até se apaixona pela inteligência. Exato. Ela abandona ele, eles fogem no final. Ela também estava apaixonada por 800 outros. Aí também. Mas se decepcionou. Mas naquela época foi meio disruptivo pensar que alguém pode se... 10 anos atrás, alguém pode se apaixonar por uma inteligência artificial quando nem tinha ainda. Naquela época isso era muito disruptivo. E agora, eles estão montando, até vou colocar a voz parecida, estão sendo processados. Olha só. Que é da Scarlett Johansson, se não me engano. Scarlett Johansson, exatamente. E estão sendo processados pela voz, que é muito similar à Scarlett Johansson. E o que eles querem fazer no futuro? Em vez de você ter o celular, porque cada vez mais as pessoas não querem mais ler ou ver. Elas querem ouvir. Interagir. E daí, se quiser mostrar, mostra. Né? Então, você vai andar que nem ele, né? Com um celularzinho aqui, só que é tipo um iPod, tá aqui? Uma câmerazinha. Então, você deixa como o dele também ali no filme, né? Sim. Você deixa no bolso e ela vê o contexto que está sendo filmado. Então, a IA agora multimodal, ela já vê o contexto que ela está vendo e vê o que está acontecendo, vê uma imagem, vê o contexto, pode receber input de áudio, pode receber input de vídeo, input de imagem. É quase alguém para se conviver mesmo. É alguém para conversar, alguém para conviver.
E já está sim. Então, o ChatGPT 4.0, ele já vem com esse padrão multimodal e já vem com essas capacidades e está muito bom, está excelente. Uma coisa assim que me puxa muita curiosidade aqui, né, que eu até queria ver qual é o entendimento de vocês, assim, né, que até eu consigo captar um entendimento com relação a essa questão da IA criar ali a parte imagética, visual, né, às vezes, cria aqui um ator falando tal coisa, né, aí a gente consegue ali ver, enfim, existe ali, eu sou da área do audiovisual, então consigo até entender ali, talvez, né, um pouco do mecanismo de como é que a IA estrutura aquela edição, né, visual ali, daquela aparência, né, da pessoa que está ali. Mas uma coisa que eu ainda estou tentando compreender é a parte do áudio, né, essa questão de reproduzir vozes, por exemplo, né, de pessoas conhecidas falando outras coisas, né, que até isso gerou muita polêmica, né. Timbre de voz, né? Como é que é isso, essa estatística, essa linguagem de programação, como é que isso é criado? Que hoje a gente tem um volume de vozes gravadas praticamente a humanidade quase toda, né? Se você for pensar, todo mundo que fala no telefone, todo mundo que deixa áudio, é passível de ser um timbre a mais. Você sabe que o timbre é uma das coisas mais individuais, é que nem uma... Sim. Você consegue reconhecer, né? Biometria de timbre. Mas existem timbres próximos e tal. Então, você imagina, se você tiver todos os timbres, você faz o timbre que você quiser. Ou você ouve um timbre e você reproduz ele muito próximo ou igual. Faça uma voz mais suave. Faz uma voz mais aguda. Uma voz de tal personalidade pública. Você pode falar, usa a voz do fulano de tal. Ele tem, né, o timbre do fulano de tal também, né? Caso não tenha, você pode treinar com aquela voz. Você pega ela em qualquer lugar, você treina. Assim como treina com vídeo também. Então você treina com o vídeo da pessoa, treina com o áudio da pessoa, e daí você pega o contexto da vida da pessoa, escaneia, mas assim, lê todo, e daí vai poder responder como se fosse a pessoa, mesmo que já tenha dessomado. Mesma coisa com música. Você imagina o banco de música, banco de acordes, banco de tudo, ele é capaz, baseado nesse conjunto de acordes, compor uma música. E você consegue fazer assim, 4 músicas por dia, gratuitamente. Se quiser. Aí você vai falar assim, isso é criatividade? Provavelmente não, né? Ou então a junção, coisas próximas. Mas é programado, né? Mas isso eu queria perguntar, porque a gente fala assim, da inteligência procede de criação. Então, isso que nos define também como seres humanos, a criatividade, a criação e tal. E aí quando você pede um texto para ele criar, por exemplo, até um exemplo aquele escritor famoso Jordan Peterson, eu vi uma entrevista de um tempo atrás, ele falando que ele pediu ele estava treinando o ChatGPT na época a escrever em certo estilo de escrita, e ele falou que chegou num ponto que ele não sabe discernir o que é ele, o que é a máquina, mas há uma criatividade. Quando você pede para criar um texto sobre um assunto específico, ela de fato cria ou essa junção? Não, é junção. É uma junção. E o que acontece? Hoje já tem mais de 300 livros na Amazon, que são livros onde o ChatGPT é citado. Alguma inteligência artificial generativa é citada. Então, ela é coautora de pelo menos uns 300 livros na Amazon. Já tem editoras de filmes, né, de livros de ficção, etc., que já proibiram a entrada de novos livros porque o pessoal está fazendo tudo com IA generativa também. Qual é a diferença básica? Isso. O filme, por exemplo, feito, ou o roteiro criado, ou o livro, ele tem uma predição muito grande. Você consegue prever, né, o contexto. E o ser humano, não, a gente faz filme ou faz um livro que não é tão claro de saber como é que vai ser o final. Então, o roteirinho é muito seguido. Então, você sabe, isso aqui está com cara de ser feito por IA. Existe uma coisa chamada heurística. Sim. A máquina é capaz de chegar próximo da heurística. A heurística seria a ciência da criação, né? Mas não é que nem a heurística humana. Ela é capaz, porque é como se fossem as interpolações. Ela vai vendo uma série de coisas e ela vê gaps. Entre padrões. Ela vê um gap aqui, isso aqui nunca foi criado. Ela criou uma coisa que nunca foi criada realmente, mas porque está entre coisas próximas, né? Que você vai fazer. Então, por exemplo, hoje é muito comum o pessoal fazer fotos de modelos e tudo que não existem. São fotos feitas por IA, que vai juntando características que são mais interessantes, o cara gosta mais ali. E às vezes, ele só de olhar
o que você prefere, ele é capaz de construir um rosto bonito para você e o outro bonito para você, porque você vê mais aquilo ali. Você gasta mais tempo na frente de uma determinada imagem do que da outra, então... Diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Então né? você prefere aquela ali, tá certo? É aquele princípio do algoritmo da preferência, sabe muito bem como é que isso funciona. A imagem dá para fazer isso. Então o cara vai observar o que você... E aí ele vai... olhando tudo que você já assistiu, ele consegue fazer a perfeição da beleza para você. Olha só. E é capaz de ficar bem próximo daquilo que você acha, realmente. Ou para perfis específicos, é para pegar um perfil específico e Porque criar padrões para esse perfil também. Né? Pela preferência, né, do que a gente considera agradável visualmente. Então isso explica um pouco, né, o que vocês falaram de padrões, porque eu sei que está tendo uma própria crise no próprio YouTube hoje, porque tem muita gente criando canais praticamente onde a IA faz tudo. Ela cria a música, as vozes neurais hoje estão muito gratuitas, já estão muito boas. Sim. Tem umas até que são pagas, mas que você vê que parece um narrador, perfeito. Mas hoje, com $20 por mês, $30 por mês, você já consegue contratar muitos bons serviços. Né? Então, e aí tem gente fazendo, o que ela faz? Ela joga lá, a IA faz o texto, faz a narração, faz o fundo, e tem IA fazendo já as imagens. Então o cara joga lá, ele não tem trabalho nenhum, sai um vídeo pronto, e ele sobe e ganha dinheiro no YouTube. E o YouTube ele está hoje podando. Quando ele vê que tem um padrão de IA, ele já está cortando o alcance do canal. Vai ser difícil. Isso vai ser um dos grandes desafios, descobrir o que a IA realmente fez e o que não foi feito pela IA. Pois é. É difícil de detectar. Esses filmes dos top aí que estão sendo feitos, é difícil de você dizer que foi feito por IA. É claro que a gente talvez comece a reconhecer, porque o ser humano ele tem uma capacidade de percepção, de observação de detalhes, às vezes, muito mais do que a máquina. Então, a gente, às vezes... quando eu vejo um texto feito pelo ChatGPT, eu reconheço, né, o texto. De tanto que eu tenho mexido ultimamente, alguém me manda o texto, eu falo, isso aqui tinha ChatGPT. Entendeu? Eu reconheço que tem alguma coisa. Você vai dizer, mas o que é? Não sei. Não sei. Hoje o pessoal está mandando carta de amor feito pelo ChatGPT. A pessoa vai dizer, mas como é que você sabe que é do ChatGPT? Eu falei, não sei bem o que é, mas está aparecendo dá para perceber, tem um cheirinho de ChatGPT, né? Esse cheirinho que eu acho a inteligência artificial difícil de conseguir. Mas a estatística é um negócio super poderoso dentro desse processo que substitui muito desse cheirinho que a gente faz. Eu estava querendo saber a distância que eu percorria, quanto daria de economia se eu percorresse de outra maneira. Daí eu pedi Isso no mapa, você está dizendo? Não, dirigindo e falando, né? Sim. Daí eu disse, daqui até lá, não sei o quê, quanto é que dá a distância, e daí me faça o cálculo de quanto eu vou gastar de combustível, se for o valor do combustível tanto. E ali, conversando, eu fiz os dois roteiros, o quanto economizaria do outro, só conversando com a IA, o Gemini, no caso ali, no celular. Então hoje você vai pedir, olha, ligue pro fulano e diga tal coisa. Então, você entre no WhatsApp e manda tal mensagem pro fulano. Ele faz isso aí pra você. Então, aí a gente entra naquela questão que tem até aquele filme da Pixar, da Disney, que é o Wall-E, que é de um robozinho. Sim. Que ele chega no futuro, tá todo mundo na nave gordinho, né? Sentado ali, ninguém fala mais nada. Quero um suco, quero... As inteligências ali faziam tudo para o ser humano nem andava mais, né? Pela nave. Isso deixa a humanidade pior ou melhor? A tecnologia em si, ela ajuda e atrapalha. Por exemplo, a capacidade cognitiva no estudo dos Estados Unidos, a capacidade cognitiva dos estudantes universitários hoje é 50% inferior à capacidade cognitiva de alunos de ensino médio na década de 50 e 60. 50%? Então, acontece... devido à facilidade que a tecnologia nos traz, a gente pode acabar se acostumando mal, que nem a gente falou lá do filme. E qual é o problema que a IA tem nesse sentido? Porque você, para poder ter uma boa resposta, você vai fazer uma boa pergunta. Então, se a pessoa não tem, se o jovem, se a pessoa não tem uma capacidade cognitiva boa, ela não sabe nem perguntar para a IA. Então, por isso que e você precisa saber consultar. A engenharia de prompt, por exemplo, que a gente trabalha, né?
É uma coisa que é muito interessante. Você tem que saber a maneira de perguntar para poder ter a resposta. Engenharia de prompt. Engenharia. Essa é ótima, né? Para você poder saber, Saber perguntar. Saber perguntar. Porque eu já vi gente falar, inteligência artificial é ruim. Não é ruim. Você que está perguntando sabe errado. Você não sabe perguntar. Tem as melhores, lógico. Claro. Mas A própria busca no Google, né? A maioria das pessoas não sabe buscar bem no Google. Se você souber buscar no Google, você encontra o que você quiser. Ultimamente, de uns tempos para cá, por causa de um volume, aí o volume vai aumentando muito, e aí o comercial vai tomando conta e as buscas começam a ficar mais complexas. Mas essa relação, essa inteligência de prompt, eu acho que ela vai desenvolver de novo. Porque quanto mais a tendência, né? Vai ter um gap no meio do caminho, porque a inteligência artificial ainda não está tão disseminada, mas eu acho que ela vai treinar a gente. No futuro, eu acho que o grande lance da inteligência artificial é treinar a gente. Porque olha só, olha que interessante, vou pensar um pouquinho. Nossa geração, essa geração que ele está falando dos anos 60, ela desenvolveu erudição lendo. E lendo é um meio lento de desenvolvimento cognitivo. A gente passou para o vídeo. O vídeo já acelerou. Mas agora, olha só, é tanto vídeo que a gente tem dificuldade de fazer o quê? Curadoria do vídeo. Sim. Porque é muita coisa. Né? Então, a pessoa vai ter que... Para ela aprender a fazer essa curadoria, ela vai ter que começar a saber selecionar, a saber buscar o que ela quer. Essa capacidade que ele está falando que é engenharia de prompt vai avançar do prompt. Eu vou ter que saber pedir verbalmente ou usando a própria tecnologia para chegar no que eu quero, entendeu? E isso vai começar a desenvolver as nossas habilidades. E outra coisa, eu estava comentando, o entertainment, são dois... O entertainment está vencendo a educação hoje. Né? As pessoas não têm o mesmo interesse pela educação que elas têm pelo entertainment. Ela assiste vídeo, ela assiste esporte, ela joga videogame, ela faz coisas que têm uma interação diferente. Essa interação está e vai desenvolver outras habilidades que as nossas gerações não conseguiam desenvolver nem pelo livro e nem pelo conteúdo. Entendeu? São novas habilidades, essas interações. Então, quanto mais a interação, a inteligência vem para a interação, repara que tudo que a IA desenvolveu forte é interativo. A estrutura de inteligência core não é grande, mas a interação ela evoluiu muito, que é o quê? A linguagem falada e a imagem. É tudo o que a gente vê. Isso tudo é um mundo virtual. Não é um mundo real, entendeu? É um mundo virtual. A gente, quando vê o mundo, é uma imagem que chegou na nossa retina. Essa imagem que a gente está vendo não é a realidade. Ela é o que o nosso equipamento visual permite ver. A máquina sabe replicar isso muito bem. Replica o que eu estou percebendo do mundo. Então, eu estou trabalhando muito na interação. Entende? Essa interação também vai me fazer desenvolver. É igual... antigamente a gente corria na rua, agora a gente corre na esteira. Então, a gente vai ter uma esteira tecnológica que desenvolve a nossa capacidade cognitiva, que não vai ser só pela leitura. E aí a gente vai chegar a um uso do cérebro muito maior. Eu acho que a tecnologia é o elemento importante de desenvolvimento educacional e das habilidades cognitivas. Hoje não está sendo feito muita coisa nesse sentido, mas eu garanto a você que isso vai começar a ser feito. É um caminho muito interessante. Você tem como inteligentemente trabalhar para melhorar a inteligência das pessoas. Agora você inteligentemente pode também diminuir a inteligência das pessoas. Pode. Tem o risco de diminuir, que é o que está acontecendo agora. Esses videozinhos de segundos. Sim. Hoje, um peixe parece 16 segundos para fixar a atenção, o ser humano são 17 segundos. Às vezes o peixe tem mais atenção que o ser humano, em alguns casos. Sim. Isso que vocês falam, eu tinha ouvido muito falar da questão da internet, que eles falam assim, a internet é neutra, né? Você coloca ali o que... Depende da tua intenção, do que você quer fazer ali, ou buscar, né? Aplicar, né?
seja alguma coisa para o bem ou para o patológico ou para o mal, Neutralidade da né? rede, É a né? mesma coisa, a inteligência artificial está atrelada a isso, Só né? que Tá em- acontece, Até certo ponto, sim. o desafio hoje da IA é a regulamentação. E muita gente tem medo da regulamentação porque Isso. pode travar. É. Por outro lado, a regulamentação faz com que você possa investir. Porque como é que você vai investir sem saber o que vai se poder ou o que não vai poder? Imagina o cara bota lá milhões de dólares para desenvolver um projeto, daí a legislação diz que não dá. O problema é quem Pode. está por trás dessa regulamentação também, né? Também. Lobbies, Mas tudo que mas é olha normal, só, né? como a gente estava conversando aqui no início, tudo depende da nossa maturidade. O uso, eu não tenho muita preocupação com a regulamentação, porque assim, a gente aprende quando derrama o leite também. A gente aprende quando faz as coisas e a gente muda as coisas. Afinal de contas, nós hoje não andamos por aí mais fazendo duelo, nem cortando a cabeça uns dos outros. Então, alguma coisa a gente vem aprendendo. Então, Sim. esse aprendizado, né, inevitavelmente, a gente vai amadurecer com tudo isso. Eu acho que a tecnologia, durante um tempo, é que eu falei o gap, durante um tempo ela vai tornar a gente preguiçoso, que nem você falou aí, mas logo vai mexer com coisas que a gente não consegue mexer sem tecnologia. Entendeu? Vai acelerar a gente de um jeito que a gente não consegue Você mexer. está dizendo que ela pode melhorar, no caso, a medicina, a física, Não, ou áreas... não só isso, por exemplo, olha só. Imagina o seguinte, hoje existem pesquisas, eu li vários artigos sobre isso, do desenvolvimento de habilidades cognitivas do jogador de videogame. Uhum. Então, alguns jogadores de videogame têm muitas habilidades cognitivas. Reflexo e assim... Tem várias. Até estratégia, dependendo do Sim. tipo de jogo. Você consegue, talvez, desenvolver todas as habilidades cognitivas conhecidas hoje. Por quê? A gente só tem as habilidades que são necessárias para o que a gente está fazendo hoje. Agora, na medida em que a gente for rompendo barreiras tecnológicas, a gente vai precisar de novas habilidades que a natureza não tem. Aham. Como é que eu rompo essa barreira? E essa barreira só vai poder ser rompida com tecnologia também. Entende? Então, daqui a pouco, se a gente fosse pensar, tem que fazer viagem... Como é que eu chego em Marte? Para eu ter capacidade de fazer um projeto para andar essa distância aí, eu vou ter que ter habilidades que hoje eu não tenho. Tá, você está falando do jogador de videogame, o que tem... Jogador de videogame, cara, olha só. Tem vários artigos que mostram. Aham. Determinados jogos, eles analisaram jogadores de determinados jogos e fizeram testes cognitivos com esses caras. Aham. E eles têm a habilidade cognitiva acima da média, desenvolvidas pelo jogo que ele fez. Entendeu? A gente poderia usar isso até como elemento de desenvolvimento efetivo. A gente hoje só usa como um elemento como é que se diz? Lazer, Hoje, tá certo? Hoje você está trabalhando do jogo sério, serious game. Exato. Então hoje você não desenvolve mais só o joguinho para diversão. Hoje você tem o Jogo para desenvolvimento. o jogo para Jogo para desenvolvimento. desenvolvimento. E hoje até o governo incentiva também com editais, às vezes, para você desenvolver jogos sérios, que eles falam, né? E esses jogos sérios são para desenvolver realmente habilidade. capacidade cognitiva. Então a criança ou o adolescente pode começar até no joguinho lá de matança, etc., mas você tem que ir redirecionando dentro do possível com a mesma capacidade cognitiva para coisas sérias. Entendeu? E a gamificação hoje é uma realidade. Hoje você usa a gamificação até para desenvolver software. Sim. Exatamente. Uma coisa lúdica, legal Então, de ser feita, né? é um caminho da gente, a gente diminuir os esforços, diminuir o sacrifício e aumentar a produtividade. Entendeu? Pode usar para lazer e pode usar para outras habilidades. Então, por exemplo, simulador de avião, já existe há muito tempo. Simulador é como se fosse um jogo, cara. Sim. Você vai gastar um avião inteiro para fazer, você bota o cara no simulador um tempão e faz. Tem um filme aí que passou que é baseado na realidade. Meu irmão é piloto aposentado, ele começou trabalhando com simulador. Então. Eu sou piloto também, eu voei simulador um tanto. Entendeu? Mas e não era nem simulador de comercial. Os da comercial, de aviação comercial, são simuladores assim, sabe, top de linha. Agora, fala. Não, só ia dizer que cada vez mais você está conseguindo ter este acesso a esse nível de software, né? Esse nível de tecnologia em casa. Então, por isso que a gente vai começar a ter essas facilidades todas, que antigamente você pagava uma fortuna até para fazer um simulador aí com boas características. Sim. Em casa. Né? Então, o simulador era mais caro que o avião.
Olha só. O simulador era muito mais caro que o Meu irmão avião. ia para Miami anualmente para ficar fazendo simulação. Né? Então, você tinha que pagar para ele ir, ficar em Miami um tempo, né? Agora já tem simulador no Brasil também, entendeu? E você vai começar a ter coisas desse tipo em casa. Tem um filme, né? Tem um filme aí, Grand Prix, se não me engano, que... do rapaz que era do corredor. do corredor. Que E leva é pra baseado vida no fato real. real. É baseado na fato real. É Gran Turismo. Do Gran Turismo. Gran Turismo, Gran isso. Turismo. Então, isso mostra aí. Vamos ver quem é os caras que são bons nesse negócio. Realmente, aquele jogo, ele é muito real, muito realista, entendeu? E desenvolveu uma série de habilidades que você Sim. só desenvolveria na pista. Hoje a própria Fórmula 1 ela tem simuladores que ela desenha o carro virtualmente e no simulador ela sabe se vai aumentar, se vai, mas tudo virtual, antes de construir na prática. O Lewis Hamilton, né? Ele foi um cara que aprendeu as habilidades dele, ele se tornou o melhor através do simulador. Foi isso aí. Diferente do Senna, de tantos outros pilotos aí. Todos os pilotos fazem simulador. Não, mas o Hamilton, ele parece que ele se destacou por conta disso. Por conta dos computadores, dos simuladores, que ele, desde pequeno, assim, o cara já... Agora, gente, uma coisa que eu queria perguntar é que assim, a gente fala muito de regulação de inteligência, do papel que ela pode ter, mas um assunto que o pessoal fala muito é a questão do medo em relação à inteligência artificial. Ainda mais eu que na minha época fui criado vendo Exterminador do Futuro lá com Skynet, né? De repente solta as ogivas nucleares lá, então... Como é que vocês veem a IA? Ela se desenvolvendo, ela é perigosa para a humanidade? O Steve Hawking falava, né, que ele tinha restrições contra o desenvolvimento desenfreado da IA. Parece né? que o Musk agora, o Musk tá meio que falando Musk contra também e tal. Só que o Musk, ao mesmo tempo que ele disse que ele é contra, vamos parar, daqui a pouco ele investe um monte para desenvolver em paralelo. Né? Então, às vezes ele quer parar os outros, né? Mas para ele poder ter tempo de desenvolver em paralelo também. Né? Sim. Então, o que a gente vê neste horizonte? Né? Você vai conseguir trabalhar com a IA de maneira regulada, né? Mas só que respeitando princípios éticos. Qual é o grande problema da IA hoje? Você não respeitar princípios éticos. Por exemplo, pega Mas isso não é só da IA, né, cara? É qualquer coisa. Qualquer coisa. E a IA, é que a IA pode pegar, por exemplo, lá um político X e fazer ele falar alguma coisa que ele não disse. É a manipulação do áudio, né? Da voz, né? Manipulação do áudio e do vídeo. Entendeu? Do vídeo também. Então, que só torna... Já teve caso dos caras convencerem um gerente de banco a transferir 30 milhões, porque botaram no vídeo toda a chefia lá conversando com ele, ele acreditou que era a chefia dele mesmo e fez a transferência. Nossa. Né? Isso é o risco de você ter, de repente, uma ou duas pessoas só encarregadas de botar a senha e mandar o dinheiro, né? Porque ele pode ser enganado por um contexto desse tipo também. Então, os aspectos éticos, é como foi o caso da internet, da própria computação, né? Foram criados aspectos éticos para se trabalhar com isso. Hoje a gente tem muitos problemas com crimes internacionais, né, de invasão. Porque se o cara é um hacker da Alemanha, invadiu uma máquina da França e hackeou uma empresa no Brasil, quem é que vai, né? Qual é a lei que o cara vai responder nesse sentido, né? Sim. A gente já tinha esse problema, né, nos aspectos internacionais com a internet. Com a IA e agora até com a própria internet profunda lá, o processo, né, de você ter uma dark web, tudo isso aí tem que estar regulado também para a gente poder É a saber. mesma situação do LGPD, né? LGPD, o GDPR, muito interessante em relação aos dados, a privacidade dos dados, o mau uso que isso pode ter. Então, tudo que é ferramenta que tem um certo grau de poder, você tem que, de alguma maneira, regular para evitar evitar maiores problemas. Mas uma coisa, além da regulação, é o que você vai usar com aquilo. Né? Então, por exemplo, que tipo de decisão você vai permitir que a IA faça? Isso é um negócio seríssimo. Só tu ter falado assim, ó, hoje, se continuar assim, o cara pode pedir para fazer uma bomba atômica caseira. Ele vai ensinar ele. Então você tem que proibir esse tipo de coisa. Mas o que o pessoal faz às vezes, né? Tipo filme de pornografia. O cara, não posso fornecer isso. Então me diga os sites que eu não devo acessar. Isso. Então, Aí o cara consegue burlar a IA. Também, entendeu? Então isso aí, a natureza humana não falha, né, nesse sentido. Mas se você conseguir regular para minimizar esses aspectos, você já consegue dar uma segurada nesse risco. E a ideia que a gente está falando é a IA geral.
né? Essa IA geral, que a gente está falando, é o processo teórico hoje, né? Que alguns cientistas acham que nós vamos chegar em algumas décadas. Né? O Djalma está achando que não vai Uma IA se fala que domina tudo. Que domina tudo, mas que seja controla. É o Skynet, o Skynet. Mas ela é tão potente quanto o ser humano ou mais. Até chegar na singularidade. Daí é o máximo desse processo da IA. Também. Então a gente vai para uma IA geral, teoricamente, para depois chegar na singularidade. Tem alguns saltos que são complexos aí, na minha opinião. Né? O primeiro deles é que eu te falei, é a questão da realidade, porque a IA nunca vai conseguir saber o que é real e o que não é. Entende? E até mesmo o peso do que é mais importante do que não é. Nós temos uma condição que chama-se discernimento, que é diferente de comparação de padrão e estatística. Discernimento quer saber o que é melhor do que é pior. Entende? A gente tem uma filigrana disso que a gente é capaz de fazer uma lista baseado em coisas que são aparentemente subjetivas, mas que elas têm um conjunto de elementos ali que você está levando em conta que a IA não vai fazer nunca. Mas isso, nunca. Porque vai entrar atributos aí, por exemplo, a IA nunca vai saber o que é afeto. Ela nunca vai saber o que é afeto. Ela pode saber semanticamente, conhecer a palavra afeto e saber como você reage, ou o que eu tenho que fazer, ou todas as imagens que são associadas à palavra afeto, mas ela nunca vai saber o que é o afeto, ou sentir afeto. É porque entra no âmbito da bioquímica. Vai entrar, não é só a bioquímica, né, cara? É a experiência. A experiência. Ela não tem a experiência. A parte subjetiva por em isso que si. estão pegando, é a mesma coisa lá do filme, Sim. que a Samantha, ela tinha essa emoção. Essa emoção. Incorporada. Os caras já tem a IA que está sendo desenvolvida para tentar colocar essas emoções, de perguntar com carinho. Não, né? mas isso... De perguntar brava. Né? Não, a modulação da voz é uma coisa. Que isso é o artista. Tá certo? A sensação que está por trás da modulação da voz... Não tem como. Não vai ter, porque... Então, para você dominar, você tem que ser um ser senciente, no mínimo senciente. O senciente tem vários animais que são. Então, o polvo, por exemplo, é um animal com uma inteligência. Quem não assistiu ainda, assiste Professor Polvo. Que você vai ver o nível de inteligência. Aquilo é inteligência. Por quê? Porque sai da senciência. Ele sabe que ele existe. Entende? Saber que existe. Ele é autoconsciente. Ele é autoconsciente. Nunca uma máquina vai ser autoconsciente. Então, você acha que nunca... Porque um dos medos que o pessoal fala é o seguinte, da máquina, mesmo que não seja autoconsciente, mas ela um dia analisar e falar assim, olha, o problema da humanidade é a humanidade. Vamos acabar com vamos voltar contra ela. Matrix da vida. Então, mas isso para acontecer teria que ser esse nível geral que você falou. Hoje seria impossível. Ultrapassando a geral para a singularidade que se fala, né? Para singularidade. Onde a IA vai ter teoricamente, um poder de ver tudo, todos. A gente já está botando aí o chat GPT-4 Omni, né? Então, de ser o omnipresente, o omnissapiente, né? Mas ainda assim, essa singularidade ela não é autoconsciente. Ela não é autoconsciente. A princípio, não. A princípio, não. Tudo indica que não, porque não tem a consciência. Então, a diferença entre uma máquina... Nós temos uma máquina, que é o corpo físico, o soma. Mas para poder a nossa consciência acessar essa máquina, tem um conjunto de mecanismos até isso acontecer. Até chegar no paracérebro do psicossoma, que é esse corpo espiritual, né, que nós temos. Da consciência até o paracérebro é um caminho enorme. A gente entende a consciência, mas eu digo assim, será que não tem uma máquina que seja tão sofisticada a ponto de ter um outro nível de autoconsciência que não seja biológico? Que olha só que interessante. Mas não nem seja, biológico, eu não acho. Não, que não seja igual ao nosso padrão. Olha só que interessante. Seja um outro tipo de autoconsciência. Eu não acho que o corpo biológico tem autoconsciência. Eu acho que o que tem autoconsciência é a consciência. É a consciência, sim. Então, eu piorei a tua situação. Sim. Nem a máquina biológica é autoconsciente. Se não houvesse a consciência para gerenciar lá o paracérebro para conectar com o cérebro para poder mostrar que um músculo tem que... né, contrair para o outro relaxar para te movimentar o braço. Né? Então, você pode ter um mecanismo, que é o corpo, ou até mesmo todo o processo de movimentação, mas que é como se fosse um robô. Né? É claro que a IA aguça esse processo, trazem... Eu posso fazer um robô, mas eu não vou fazer um autoconsciente. E veio aqui a lembrança, o Homem Bicentenário, lá do Robin Williams. Sim. O que é que vocês acham daquilo ali? Que aquilo ali foi um cyborg, né? Depois, aos poucos, ele foi um gradual cyborg ali. O cara foi colocando o estômago
biomecânico, sei lá, sei lá. Foi colocando ali até o ponto dele se tornar É mais fácil, enfim, ao contrário, né? uma biologia sintética. O ser humano começar a ter os processos biônicos, né, Isso. que a gente lá, o homem de $1 milhão, não é nada. Né? O Robocop. Então, O homem de $6 milhões, que é um trocadinho, né? E já dá- Sim. hoje já está acontecendo isso. Até o Nicoleles, né, trabalhando muito com exoesqueleto. Então, o poder do teu pensamento Sim. movimentando o mecanismo. É. Né? Então, é mais fácil a gente sair da... Só sobrou o cérebro do cara. E a espinha dorsal. E todo o processo aí de você poder ter essa comunicação nervosa. Daí pega essa cabeça com essa conexão nervosa e encaixa... Se torna um cyborg ali, né? daí sim, Joga uma inteligência isso ali. é mais possível de ser trabalhado. Agora, num contexto de você ter uma máquina que adquira inteligência inverso. humana... Não, esquece. É. Porque, olha só, Pelo menos parece aquilo, parece é aquilo lá da EQM, a expansão. Qual a máquina que vai ter expansão, meu filho? Não tem como. Claro. Entendeu? Isso são características da nossa natureza consciencial, da nossa natureza espiritual, se você quiser. Mas a natureza material, a gente se manifesta através disso. Agora, tudo bem. A IA automatiza algumas dessas tarefas, mas ela, para ela ficar autômata completamente, a gente até chama, né, na computação algumas coisas de autômata, mas assim, porque a gente tenta automatizar as coisas. Automatizar não significa colocar inteligência, Sim. necessariamente. Então, Ela não Entendeu? palpa a espiritualidade, né? Não tem como A ali, né? inteligência real mesmo, só consciencial. Porque, como a gente fala assim, sem ter uma consciência por trás... Agora, será que a consciência vai poder acoplar com uma máquina dessas? Isso eu acho, com certeza. Entendeu? Mas se a consciência vai poder, nossa consciência, acoplar com uma máquina dessas e daí manipular a máquina, daí pode ser que isso possa acontecer. Essa é a evolução da interface, né? Se a gente for evoluindo as interfaces, daqui a pouco a gente consegue uma interface biológica A transcomunicação. daquilo ali. Assim como você pode... Faz uma transcomunicação, ou daqui a pouco a gente faz uma interface realmente biológica. Você pode se projetar hoje, pegar lá, acoplar, que nem a gente vê aí Uma no processo máquina. de possessão, você pode acoplar hoje até no animal, né? Sim. E guiar o animal. Então, se eu não posso acoplar numa máquina e guiar a máquina Pois também, é. com esse processo, daí a gente não sabe... Se a gente até que souber ponto isso vai fazer isso, acontecer. né? O mecanismo biológico pode ajudar nisso. Sim. Porque hoje, qual é a vantagem da IA, né? Por exemplo, hoje a gente está fazendo medicamentos com uma velocidade muito maior do que se fazia. Até as superbactérias, que teoricamente demoraria dezenas de anos para você achar um antídoto para as superbactérias, hoje você já faz em década. Né? Então já tem 2 superbactérias que foram, que surgiu, né, medicamento para elas, feitas com a inteligência artificial. Ou na necessidade de um super especialista. Então você vai poder ter lá numa cidade do interior, né, uma IA especializada na parte da medicina que vai atender as pessoas que estão ali, porque é protocolo, né? Medicina é protocolo. Faz exame tal, se deu o resultado X, então Y. Então, você segue um algoritmo. É claro que os médicos também trocam energia, mas tem muita coisa que um protocolo já resolve também. Então, aqueles equipamentos que hoje custam uma fortuna para fazer um exame ou para fazer uma inserção ou alguma coisa intrusiva ou não na pessoa, você vai ter esse processo e fácil acesso. Então, aí ela vem para ajudar a saúde e a medicina em várias partes, né? Em várias questões. Até Concordo na cirurgia. Hoje já tem os robôs cirúrgicos. Tem gente que prefere, tem médico que está presencial, mas ele prefere com o robô porque o robô tem mais precisão, né? Na parte da cirurgia. Né? Então, como auxiliar, eu acho realmente ainda temos muito caminho para andar e vai evoluir muito esse processo. Acho que tem um grande horizonte nisso. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas criticando uma postura de usar máquinas, por exemplo, no desenvolvimento da própria consciência, como a gente faz aqui. Então, vocês acham possível, por exemplo, ter algum tipo de aparelho para treinar a pessoa a ter experiências fora do corpo, mexer com a sua própria energia, ou ter alguma coisa como a gente fala? Vocês veem que, eu não estou falando agora, obviamente, mas é possível, ainda teoricamente, que máquinas ajudem nesse processo? Como é que vocês veem? Na medida que a gente... É porque tem uma série de predisposições fisiológicas para a gente produzir determinados fenômenos.
Eu acho que a inteligência sobre isso, a gente ainda vai desenvolver. Isso vai predispor a gente a ter determinados fenômenos também. Eu acho, tendo a capacidade de cada um. Mas eu acho isso possível, sim. O estímulo hoje, né? Você quer a câmara de Ganzfeld? Já ouviu falar em Ganzfeld? Sim, sim. Então, é um equipamentão que o pessoal usava para sair do corpo. Né? Vou explicar o que é Ganzfeld. Pode explicar, sim. Então, Ganzfeld é um experimento que foi feito de privação sensorial. Aham. Uma das questões importantes na hora de você produzir determinados fenômenos, principalmente de descoincidência, saída do corpo, né, a experiência da projeção, você precisa de ter um relaxamento profundo. E dentro desse relaxamento profundo, entrar num estado, né, um estado, vamos dizer assim, de baixar todo o seu metabolismo. Né? E quanto menos estímulo externo você tiver, mais predisposto você fica. E às vezes até eles usam ruído branco. Né? Quem usava ruído branco e o Monroe, lembra que o Monroe falava daqueles sons que ele usa para poder... ele dizia que se você desincronizasse os hemisférios cerebrais, ajudava na descoincidência. Se não me engano, que ele chamava. Exatamente. Acho que é M5. Se você dessincronizasse ou sincronizasse em determinados momentos, isso poderia produzir as descoincidências. E eu conheço gente que fez vários experimentos com isso e teve sucesso. Legal. Eu estava até pensando, será que pode ter uma inteligência, por exemplo, vamos pensar numa coisa futurística assim, né? Da pessoa poder, de uma inteligência poder analisar o teu padrão de batimento cardíaco, de onda cerebral e dizer assim, ó, relaxa, poder te guiar, às vezes, como uma voz dizendo, ó, você está muito tenso no ombro, relaxa. Sabe, alguém que vai de fato podendo guiar e dizer, ó, você perdeu lucidez nesse momento, enfim. Está sendo usado em ambiente veicular, né? Então, muitas vezes, até o nível de sonolência do motorista, né? Então você pode medir se o cara pode ou não estar com sono, né? Se está indo dormir, se está muito nervoso, se está com raiva. Então já existem mecanismos desses que são usados para poder ajudar até mesmo na prevenção de mal súbito, né? Em veículos também. Verdade. O contexto hoje do carro inteligente vai facilitar para que você possa fazer exatamente um exame cardiovascular quando entra no veículo. Isso é impressionante. Né? Então, você vai entrar num ônibus e não invasivo. Nem invasivo e nem obstrusivo. Né? Que não vai te obstruir nada. Você vai estar ali, os sensores vão estar te medindo e você só vai autorizar para alguém poder olhar e te dar um diagnóstico ou não. Né? Então, esse é o futuro. Star Trek. O tricorder. Então, você vai pegar um carro autônomo, ele vai chegar ali, vai te levar e vai dizer, o senhor gostaria de uma análise cardiovascular? Né? E tem gente que tem problemas cardíacos porque não sabe nem que a sua pressão é alta. A quantidade de pessoas que morrem ou tem problemas cardíacos porque não mediu a pressão para saber que a pressão estava alta, ele vai descobrir às vezes 10 anos depois que já forçou o coração também, né? Uma arritmia, tem gente que não sabe que tem arritmia. Então são coisas que teoricamente em termos de medição são simples, você tem que localizar. Então já existem hoje trabalhos e também produtos que... É uma tecnologia já existente hoje, essa questão dessas medições aí. Já existe esse processo e cada vez você vai ter aquela, no futuro teoricamente, né? A gente tem aquela cápsula, né? Que você entra e ela vai fazer um scanner de você todo, vai te dizer o que está pegando, o que está batendo pino, o que não está batendo pino. Você pode fazer. Você tem que pagar uma fortuna de exames, só num plano de saúde para poder fazer 200 mil exames. Isso aí vai ser feito até mesmo num ambiente, por exemplo, que eu falei, né? Rural, onde você pode... Tem dois filmes que eu lembrei um pouco de vocês falando isso, que tem o Passengers, os passageiros, que é o scanner que você estava falando, né? Que o cara lá, para o cara sair da hibernação, ele tem toda uma inteligência artificial que faz todo o scanner, mas ali é mais para o processo da hibernação, mas lembrou muito essa questão. Para né? poder fazer viagens de... Exatamente. E o Eu Robô, né? Inteligência artificial lá que... Exatamente, com o Will Smith, né? A cultura, adaptada à cultura do filme, né? As leis, isso, né? As limitações eram as leis dos robôs. E o robô, ele identificava, o robô lá do filme, ele identificava quando você... tem uma parte lá que o ator ele se estressa, né? O personagem, aí ele falou assim, não, tem alguma coisa errada com você, porque eu identifiquei pelo seu batimento cardíaco, o seu tom de voz,
que você está estressado, está nervoso. Não, e tem você vai poder saber... O robô até se a fazendo pessoa lá, o cyborg lá, o Android, né, que abordou ele. Né? Hoje você já sabe se a pessoa está mentindo ou não pela expressão facial dela. Até tem aquele seriadinho Lie to Me, né? Light to me. As microexpressões. As microexpressões. Sim. E você sabe que o cara está ansioso se tiver com a perna, né? Sim. Então você já tem... O corpo fala e você pode ler o corpo, escanear ele e tirar essas conclusões que são conclusões científicas. Não precisa ir Sim. muito longe. Os animais observam essas microexpressões com maestria. Os cachorros me observam de um jeito que eu já percebi, que ele percebe quando eu vario alguma coisa, eles já sabem. Eles já sabem para onde eu vou, o que eu quero fazer, porque eles estão observando as minhas alterações. Já tem uma geladeira inteligente que ela só abre se você estiver feliz. Né? Ah, é? Já tem produto comercial. Ou devia ter, assim, só quando tiver com fome, Aí né? o pessoal vai passar fome, Se né? a pessoa quiser que a geladeira abra, você tem que estar feliz. Né? Então, esses são os mecanismos. E tem a internet das coisas. Né? Sim. Que o pessoal, que é uma revolução grande que houve, mas foi Silenciosa. está sendo silenciosa no processo, Sim. que é as coisas inteligentes. Então, a tua casa inteira vai ser inteligente. Já tem, né? A gente já abre hoje a fechadura com a digital, a gente manda lá a Alexa acender a luz da sala, Tocar uma ligar música. o ar-condicionado, ligar a TV. Hoje é fácil de instalar um processinho desse aí, em qualquer residência também, né? E isso vai começar a trazer mais dados, alimentar o Big Data, e as inteligências aumentam com isso. Entende? Agora, tudo que gera dado aumenta a capacidade de decisão, aumenta o refinamento, aumenta uma série de coisas. Isso pelo uso inteligente desses dados estatísticos. E nós estamos na quarta revolução industrial. Né? A penúltima foi da informática, e agora nós estamos na quarta revolução industrial, que vai ser essa disruptiva, né? Que já está sendo. Sim. Nanotecnologia, Sim. né? Impressão 3D, a gente já pode imprimir até carne hoje. Isso é seríssimo. Entendeu? Então você pode imprimir proteína, você já pode imprimir a parte de medicamento. Hoje assim imprime casas, tem impressora 3D que imprime 2 casas por noite, tem impressora 3D que imprime um edifício de 4 andares. Então você já tem e a internet das coisas, que é botar inteligência em tudo. Imagina os carros autônomos com a internet das coisas. A quantidade de acidentes vai diminuir brutalmente. Teoricamente, as companhias de seguro vão falir, né? Ou vão ter que cobrar um seguro muito barato, porque a possibilidade de ter um acidente vai ser mínima, porque um veículo se comunicando com todos inteligentes, trocando informações nesse processo todo. Então, a biotecnologia também, cada vez mais Essa potente. coisa da biotecnologia que está falando da impressão é uma tecnologia já dominada já há muito tempo, desde a década de 40, para você ter uma ideia. São coisas assim que... eu vou mais ou menos explicar o que é isso. Você sabe que insulina, por exemplo, é uma coisa que é feita pelo corpo humano. Como é que você consegue comprar insulina na farmácia se é uma coisa que é feita... E o povo toma uma quantidade absurda de insulina no mundo. Uhum. Como que produz essa insulina toda? Essa insulina é produzida por biotecnologia. Ela é produzida por bactérias. É o que eles chamam de precision fermentation. Isso já existe há muito tempo. Aí as pessoas falam assim, não, mas isso é manipulação genética. Não, manipulação genética da bactéria, mas não do produto que ela gera. Porque o produto que ela gera é uma proteína que nem carga genética tem. É menos que menos que um tecido da gente, mas... Como ele falou, dá para produzir leite. Então, a gente já tem como produzir cow-free leite. Cow-free milk. Né? Leite cow-free, que sem vaca. Sim. 96% do leite é água. Ovo Sim. também, ovo artificial. Ovo, carne. Todas essas proteínas, elas são capazes, a gente é capaz de produzir hoje programaticamente com o uso de bactérias. Mas ainda não em larga escala, né? Uma coisa... Em larga escala. Em larga escala. Então, teoricamente, isso poderia acabar com esse problema que se fala da... Isso é fácil de acabar, em tese. Em tese. Teoricamente, só de fome, hoje nós temos... de acabar com desmatamento para ter pasto, essa coisa toda. Também. Carne. Também. Mas hoje a gente tem essa capacidade produtiva porque nós produzimos 7 vezes mais medicamentos
no planeta do que somos capazes de consumir. E tem gente morrendo de fome ainda. Ah, Então, veja que a tecnologia em si, ela não vai resolver se ele não resolver o problema social também nesse O Bill Gates já criou lá o banheiro que transforma fezes e urina em água e fertilizante. Ele gastou bilhões ali para desenvolver e hoje isso já é produto comercial, entendeu? Então, quer dizer, tecnologia existe... para fazer todas essas coisas. Não, já tem. Os caras estão fazendo agora uma planta na Europa que substitui 50 mil vacas é? produzindo leite. Olha só, uma planta produzindo leite. Planta industrial. Uma planta industrial que ocupa, sei lá, muito menos, né? Imagina, 50 mil vacas, qual é o espaço que precisaria para fazer? E o que acontece do gado hoje, né? Tudo indica só leite, por enquanto. Entendi. Que o efeito estufa, o maior causador de efeito estufa no planeta é o gado. Sim. Não somente pelo arroto, né? Pelo processo todo de excrescência, a flatulência. Mas também pela toda a questão de transporte, né? Processamento da carne, né? Então, tudo isso aí hoje a gente pode diminuir bastante. Então, é a tecnologia vindo para ajudar na sustentabilidade. Né? Então, aí uma coisa que eu queria perguntar, a gente chegou nesse ponto, que é assim, vocês, com a visão que nós temos de evolução, de planeta e tudo mais, qual a perspectiva que vocês dão para tudo isso? Quer dizer, como é que vocês veem? Vamos dizer que realmente já tem bilhões sendo injetados em inteligência artificial e outras práticas. Como é que vocês são especialistas na área? Como é que vocês enxergam o futuro, assim? Eu digo assim, a médio prazo. Não estou falando daqui 1000 anos. Mas onde é que vocês acham, onde é que vocês veem que vai acabar tudo isso? Onde é que vocês veem que vai chegar? Cada um acho que pode... Eu acho que uma das coisas sérias que vai morrer é o trabalho escravo. Né? O que é o trabalho escravo? O trabalho de esforço humano. Isso a gente vai realmente ficar preguiçoso nesse sentido, entende? A gente vai fazer exercício físico, mas eu não acho que a gente vai trabalhar mais fisicamente. A tendência da gente é tudo isso acabar. Por quê? Comida vai ficar fácil de fazer, a gente vai dominar duas coisas muito. Nós estamos numa curva muito próxima de chegar nisso, que é comida e energia. Energia vai ficar muito barata. Quando a energia ficar muito barata, as coisas começam a ficar muito mais baratas para o consumo pessoal. Quando a gente chegar nisso, se a sustentabilidade pessoal atingir, eu acho que a agressividade humana ela tende a acabar. A agressividade humana é pela subsistência. Se a gente acabar com a subsistência, problema da subsistência, a gente vai deixar de ser bicho bravo. Todos os pets domesticados, eles têm comida em casa. O fato da gente precisar criar comida ainda é o que torna a gente mais agressivo. Então, e a agressividade ainda é o ponto básico para mim, que a gente não domina completamente a energia. Então, uma coisa... O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Porque um impede o outro. Essa imaturidade, com essa agressividade, elas é que impedem também a nossa evolução tecnológica, porque a gente faz mau uso disso por causa disso. Na medida em que a gente tiver isso mais suprido, pelo menos na base, perde o sentido. Né? A gente já hoje, pela disponibilidade que tem das coisas, a gente já dificilmente entra em situações assim. A gente entra mais quando falta. Aí você vê saque, as pessoas... Né? E a guerra, no final, no fundo, é isso. É briga por recurso. Uhum. Vai chegar uma hora que esse recurso ele vai ser secundário. Todos os recursos possíveis. Não diria que todos os recursos até possíveis. O territorial, se a gente pensar que a gente vai conquistar o espaço. Então, a tendência da gente... No territorial também vai vão ser... ter outras competições, outras tendência da gente do ego. Não, cara. Eu até acho que essa competição é para a gente não perder de vista a sobrevivência. No fundo, isso é como se fosse uma memória biológica que a gente mantém para fazer isso. Né? A diferença da gente, do cachorro para o lobo. Nós ainda somos muito lobo. Cachorro e lobo é praticamente o mesmo animal. Não tem praticamente diferença genética nenhuma num cachorro doméstico para um lobo. Tá certo? É a mesma coisa dos seres humanos. Nós ainda somos cachorros e lobos ao mesmo tempo.
E nós vamos ter a tendência a ser cachorro. Você vai dizer assim, mas aí você vai ficar mansinho, não vai, né, vai ficar tudo meio manso e tal. Não vai... Mas não, no fundo, essa agressividade ela tem que ser bem direcionada. A gente tem que saber utilizar essa agressividade bem, entendeu? Por enquanto, a gente ainda não sabe usar ela direito. Melhoramos, mas ainda estamos longe. Estamos fazendo muita guerra, fazendo um monte de besteira. Então, eu acho que o futuro realmente só rompe barreira grande quando a gente melhorar essa condição. Porque a mudança não está na tecnologia, está na cultura. Né? A grande mudança não é a mudança tecnológica, é a mudança cultural. Os idiotismos culturais é o problema. Então, tudo indica que realmente com o avanço... Nós já estamos tendo condições no planeta hoje de ter avanço tecnológico. E antigamente, se a gente tivesse, a gente se destruía. Uhum. Então, hoje, a gente mostra que o ser humano está mais evoluído. O planeta está mais evoluído. Então, nós estamos tendo condições de termos essas tecnologias em nossas mãos. Lembra lá da Guerra Fria, que podia destruir o planeta 25 vezes? Uhum. Então, se pegasse né, poder atômico dos Estados Unidos e União Soviética, na época, juntas, podiam destruir o planeta 25 vezes. Ou pelo menos que eles falavam que tinha, né? Também a gente não sabe qual é a diferença de uma coisa e outra. Então, e hoje a gente vê uma desarmamentação nuclear gradual também. Exato. Né? Então, o que acontece? O planeta está evoluindo, a tecnologia está evoluindo e nós estamos conseguindo usar essa tecnologia para o nosso bem. Então, a gente vai perder... Antigamente era 95% do nosso tempo procurando comida. Hoje é 5%. Sim. Ainda é muito tempo. Ainda é muito. Então, se a gente começar a ter só 1% para isso, 1% para poder suprir a nossa parte financeira, que hoje a gente gasta muito tempo, né, 8 horas por dia, pelo menos, para poder ter o din-din lá no final do mês. Tudo indica que a gente já poderia hoje trabalhar 4 horas por dia. Né? E ter a mesma produtividade ou mais ainda. Hoje você consegue produzir muito mais. Antigamente, na década de 50, 60, 70, cada funcionário das grandes empresas da época gerava um faturamento de $200 mil para a empresa. Né? Hoje, um funcionário da Google fatura $20 milhões por ano para a Google. Cara, olha a diferença do processo produtivo também. Né? Então, a sociedade, a tendência é essa. A gente se tornar cada vez mais produtivo. Uhum. Volume de recursos muito maior. Mecanismo, e a gente poder usar o nosso tempo para outras coisas. Eu hoje, por exemplo, pratico 2 horas de exercício por dia. Mas pergunta se eu ainda ando com o meu carro. Eu não caminho, mas você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer maneiras alternativas das pessoas andarem, de nadarem, de fazerem pilates, e vai estar no dia a dia delas. Então, aquilo que hoje você tem que parar para fazer, eu tenho que parar para fazer exercício, então vai estar dentro do teu dia a dia. Isso. Se o comportamento mudar e se as necessidades básicas não forem tão grandes também. Então, a humanidade do futuro, né, se a gente conseguir trabalhar com isso dentro do nosso planeta aí, é conquista espacial. Exato. Então, a conquista espacial vai diminuir as guerras. O professor Walter sempre falou muito disso, né? A gente vai diminuir muito as guerras quando os países tiverem que se juntar para conquistar o espaço. Eu estava vendo um estudo aí, né, que eu acho que talvez vocês já tenham visto, né, que é o estudo da hierarquia evolutiva das civilizações, de como eles utilizam os recursos naturais, vamos dizer assim, né. Começa a escala tem um nomezinho para isso, eu não sei. Como? Kardashev. Que o cara, assim, a civilização, a nossa estaria mais ou menos nesse nível, né, de utilizar aqui os recursos da Terra. No nível 0, né? Nível 0, ainda estamos aprendendo a utilizar os recursos planetários, né? Isso. Existem civilizações que utilizam recursos de estrelas, né? Por exemplo, né? O recurso atômico da fusão nuclear, por exemplo. Nós aqui pegamos, né? Da antigravidade, da gravidade, né? Vamos dizer assim, de saber dominar a gravidade, por exemplo, aí existem essas aparições, né? O processo do extraterrestre, quando tem as naves ali. A gente vai dominar isso também. Né? Exato. Mas a gente não domina isso por falta de maturidade. A gente estava falando um pouquinho mais cedo, a quantidade de energia que a gente tem aqui, daria para a gente nadar de braçada. A gente não sabe ainda, mas, por exemplo, a gente faz energia solar muito grosseiramente, mas a gente recebe, por exemplo, neutrino, tem gente que fala sobre isso. Um neutrinozinho tem uma capacidade energética absurda. Se a gente soubesse
aproveitar isso Então, chega do sol ele atravessa gratuitamente, tudo, né? ele atravessa tudo, ele atravessa tudo. Aí se a gente se eu soubesse usar a energia desse troço, entendeu? Porque umzinho só faz um. É que nem pensando no passado, pensar, Entendeu? usar a energia do sol. Pô, como é que eu vou usar essa energia do sol? Hoje a gente Só tem que o célula solar em tudo que é casa. Aí, exatamente, só que essa energia solar é uma parte que a gente está longe ainda de usar. Mas o dia que fizer, há uma sobra de energia absurda. Hoje entende? nós temos tempestades solares. Tem época que vem muita energia e pode até afeta nossas Afeta as nossas telecomunicações coisas, e o nosso corpo também. Eu já vi né? até umas ilustrações lá de umas tecnologias que os caras usam lá, fizeram lá uma E o nosso simulação, clima? daí que eles chupam ali na energia solar e convertem ali, toda uma máquina que faz uma conversão para a energia necessária da utilização. A energia Né? magnética do planeta. Nós temos hoje um magnetismo enorme no planeta. A gente não sabe também, usar né? isso direito ainda. Então, isso é uma fonte de recursos infindável. A onda do mar. Hoje já tem mecanismo de gerar energia com movimentação do mar. Né? Então, você já tem N mais capa, formas de gerar energia sem precisar ter o combustível fóssil sendo queimado. Tanto que carvão, né? Muita termoelétrica está fechando, a grande maioria, porque carvão é altamente ineficiente em termos de produção de muito energia. ineficiente. Petróleo está se mostrando ficando também ineficiente, em termos de produção de energia. Ultrapassado, né? Se tornou ultrapassado. Então, a tendência é a humanidade se tornar mais limpa, né? Isso. Mais green, né? IT green, tudo green, né? Então, por quê? Porque nós temos hoje tecnologia para isso e temos um esforço global também. Né? Nós temos um esforço intrafísico e extrafísico no planeta de trabalho nessa reurbanização. Veja a Europa, né? A União da Europa, o Estado europeu, uma coisa que seria impensável há algum tempo atrás. Será que a gente não vai ter o Estado sul-americano aqui também? Né? Ou o Estado mundial, a gente vai chegar. Vai demorar um E pouquinho. no futuro, Vai chegar o um Estado pouquinho. mundial, tudo indica que nós vamos ter o Estado mundial também em algum tempo. Então, a tecnologia... Uma empresa, antigamente, era impossível você ter uma empresa horizontalizada. Porque não havia tecnologia, tinha que ser 1 para 7. Para poder gerenciar 1 para 7, deve ser uma empresa totalmente verticalizada. Então, hoje nós temos empresas com 20, 30 mil funcionários, totalmente horizontalizada também, devido à tecnologia. Eu construí a minha casa com WhatsApp para fazer o orçamento. Né? Mandava orçamento para 10 materiais de construção, me mandava o retorno já numa planilhazinha que eu mandava. Eu só pegava a planilha, juntava todas e já sabia o melhor preço, pegava o melhor preço de cada um. E isso, gambiarrinha, né? Sim. Então, sistemas desse tipo estão surgindo cada vez mais. Sim. Você consegue baixar 50% o custo de alguma coisa procurando preço. Então, teoricamente, né, a gente vai... Hoje, a notícia, aí não procura mais a notícia nos busca. Né? Exato. Então, já está assim, a mídia digital Sim. é isso aí, né? A voz do povo. Antigamente, um reclamando afetava 10. Hoje, um reclamando afeta 500. 500... Mais, né? mais. Ou mais. Né? Ou mais. Um reclamando afeta milhares. Hoje já tem sites como o Reclame Aqui, que se você reclama lá, já é como se fosse para a mídia. Uma vez eu reclamei, não reclamei aqui, né? E o cara, o senhor já foi para a mídia. Eu só falei, não reclamei aqui. Né? Não, eu pessoalmente utilizo o filtro do Google lá, as classificações lá, os comentários das pessoas como uma parte da referência do que eu for consumir, por exemplo, seja numa loja, numa empresa. É a realidade, né? Sim. E hoje os softwares de gestão financeira, então você só tira a foto do que você quer ali, já vai fazendo para você, já entra no teu banco, pega o teu saldo, já faz todo o processo. Então, essa facilidade que a gente gastava muito tempo antes para gerenciar e com a IA inserida nesse contexto de maneira saudável, né, de maneira harmônica e num crescimento exponencial. Veja bem que a IA generativa popular faz 1 ano e meio, que está aí, né, no final do ano retrasado, que começou em setembro e outubro, que a OpenAI lançou o ChatGPT, né, no mercado de maneira gratuita e fácil acesso e tem crescido exponencialmente. Sim. Esse lançamento da semana passada do ChatGPT 4.0 né, o Omni e o Gemini 1.5 Pro da Google, e está vindo Microsoft com novas versões de Copilot. Então, estão ampliando a gratuidade, porque daí... Claro. Né, você acaba gostando. Você acaba gostando e acaba pagando 20, claro. $30, cada um pagando 20, $30, $40, né, por mês, para ter uma ferramenta que é útil. Sim. Então, os caras estão vendo o mercado que está crescendo. E tem mais.
Não é como o mundo virtual lá, o metaverso, que podia dar certo ou não. A IA não tem como voltar. Né? A inteligência artificial generativa não vai regredir mais. Não tem. Ela só Sim, vai aumentar. sim. Então, isso é uma das coisas da IA. Ela só vai aumentar. Eu vejo que essa IA que estamos vendo hoje, né, que está crescendo exponencialmente, ela está hoje muito virtualizada, mas eu acho que um próximo passo é tornar ela robotizada ao nível material físico, né? Uma coisa que eu acho que vai crescer muito também é a customização de tudo. Lembra que eu falei para você que a gente pode dizer o que você gosta? Sim. Por um lado é isso, por outro lado dá para dizer o que você precisa desenvolver aqui, o que você precisa fazer aqui, entende? E te dá os elementos de como fazer. Para aprender línguas sem hoje. precisar. Pega o Duolingo. Duolingo. Pega Sim. esses hoje. Eu faço 4 idiomas do Duolingo diferentes. Em paralelo. Em paralelo. E eu não estou. Você pode pegar 15 minutos por dia para cada língua e você vai aprendendo mesmo. Não, e é absurdo. O Duolingo é absurdo porque ele não ensina. Ele não ensina gramática. Entendeu? Você vai começando a dominar a língua sem eles dizerem nenhuma regra de gramática. Você vai incorporando as regras de gramática automaticamente. Não sei se você já viu como é que é. Sei que é, mas nunca Mas pratiquei. isso é um exercício inteligente de uma habilidade cognitiva real. Você faz teste. Antigamente você tinha que fazer o TOEFL, né? Que era só os grandes. Hoje você faz teste no Duolingo para poder fazer bolsa no exterior. Ah, é? No Duolingo, entendeu? Então, cada vez mais as ferramentas estão se adaptando às nossas necessidades. É uma ferramenta de tradução que ensina o idioma, é isso? Ela é um sistema que pode ensinar várias línguas. Ele te ensina idioma. Você nunca usou, não? Não, isso aí não. Cara, você precisa uma delas, tem várias, mas o Duolingo é uma muito boa. Né? Não, você precisa já ouvi falar, mas pelo menos para conhecer. Sim. Porque eu comecei a estudar porque me interessa muito as ferramentas que desenvolvem habilidades. Olha a matemática com a Khan Academy. Sim, totalmente impressionante. gratuita. O Bill Gates disse que os filhos dele estudaram lá. Ele, inclusive, financiou, parece. Ele ajudou quando ele viu os filhos lá. Entendeu? Então, e você pode ser tutor do teu filho. Você entra lá também como usuário. Você pode ser tutor ajudando, vai ver o que o teu filho está aprendendo ou não lá, com orientação da Khan Academy. É uma linguagem aberta, assim, ele é totalmente aberto. Então já tem vários... Totalmente aberto e gratuito. E hoje, é uma ONG, né? Sim. Então você hoje tem muitas ferramentas ajudando nesse processo. A Perplexity, né, que te ajuda, é um buscador tipo Google, só que com IA, né, que cresceu muito também nos últimos tempos, que agora não são uma versão modal também, né? Então está todo mundo indo para o multimodal. Vídeo, áudio, voz, qualquer coisa que entrar, interpreta. Com IA, tudo com IA e já te dá resposta em cima disso, né? Então foi semana passada os lançamentos principais nesse sentido. Imagina. Legal. Impressionante o tempo recente disso, né, cara? Como isso se evoluiu de uma maneira impressionante em poucos meses. A gente fez isso no ano passado, vai né? Vai crescer exponencial, continuar crescendo exponencial. Cara, daqui a 2 anos isso aí vai estar um absurdo, né, cara? Sim. Pouco tempo. E na conscienciologia, o que a gente percebe, né, desse processo? Aproveitar a onda. Então não pode ter medo de usar uma IA, por exemplo, para fazer pesquisa. Não, mas o cara vai copiar, mas podia copiar de um jeito antes, né? Vai fazer plágio. Copiar de um outro escritor, outro autor. Entendeu? Já podia fazer antes. Claro. Né? O cara vai ter preguiça e vai mandar fazer um verbete lá, né? Dentro de um padrão. Ele vai poder ter uma amostra de como seria, mas ele vai ter que regular, acertar e ajeitar as coisas, né? Então eu vejo que é interessante a conexão, porque a gente consegue ajudar a evolução da consciência com as ferramentas que já estão disponíveis também, né? Que a gente falou, você pode treinar a pessoa de acordo com a necessidade dela. E porque isso que é o sistema realmente inteligente, né? O sistema que vai se adaptando ao que você pode virar um médico. Essa tecnologia adaptativa é impressionante. Né? Isso para mim é o top que vai fazer muita diferença. Agora, que época péssima para ser um tecnofóbico, né? Mas mesmo é que a tecnologia está sendo tão intrínseca no dia a dia que ele nem vai perceber que está usando tecnologia. Você não percebe que está usando tecnologia depois. Não, mas tem muita gente que é tão contrário, tão ignorante que está penando, né? Está apanhando. Nós temos o grupo do Sistema Regional de Inovação aqui do Oeste do Paraná, né? Tem um colega lá que é dono de uma startup que cresceu muito rapidamente. Ele disse que ele vê que uma startup deu certo quando o número de tias
que sabe usar a ferramenta da startup, né? Se a tia sabe usar, Tá tudo. o tio, né, sabe usar ali, é porque essa startup vai dar certo, né? Então, cada vez mais as ferramentas têm que se tornar fáceis. de ser Então, agora usadas. uma coisa que eu queria perguntar, porque a gente falou muita coisa aqui da questão da tecnologia e tal, mas não é tanto da IA, mas acho que a visão de vocês que em relação às criptomoedas, porque muita gente está cogitando que o fim do dinheiro como papel é meio que inevitável, né? Então, tudo vai passar para o virtual, já estão falando aí do real virtual. Tem países como a própria China também que usa para tentar regular, estão proibindo o Bitcoin porque é descentralizado e quer centralizar para saber onde você gasta, o que você faz. Mas enfim, como é que vocês veem as criptos? Vocês acham que é... Todo país já está criando a sua criptomoeda. Então, você não tem como... É um caminho sem volta fugir, também. né? Não Então, vejo. é outro caminho que não tem como fugir. Algumas, como o próprio Bitcoin, né, tiveram seu desenvolvimento maior, mas você vê que é um mercado muito instável. Né? O cara, para poder saber, para poder investir em criptomoeda, eu diria, estuda muito e te cuida. E causa uns problemas aí, né? Que causa vários problemas. Né? É um mercado quase trilionário hoje, rápido né? em tudo, Mas É rápido para subir e para descer também. Pode descer também. Você pode, Então você pode ganhar tomar um rápido, tombo. mas perder muito rápido também. É um mercado muito arriscado para quem não conhece. É que nem o mercado é de tubarões, né? Você claro. não pode entrar como sardinha. Então você tem que estudar para poder saber trabalhar. Mas os governos, a China ela teve um diferencial, porque ela saiu do dinheiro em papel, não passou pelo cartão, foi direto para a moeda virtual. Sim. Né? Então você não tem WhatsApp na China, é o WeChat, se não me engano, né? WeChat, que é a grande ferramenta deles, e você já paga tudo por ele também, né? Então, hoje você já faz tudo digital, até o que pede esmola já pede com QR Code, né, na China. Então, o cara já tem um QR Code, o cara lê ali. Você dá um... Né? E aqui no Brasil podia ter também, a pessoa não aprendeu isso, pedir dinheiro já tá... Ninguém tem dinheiro, eu não dou dinheiro porque eu não tenho, eu não uso mais gente dinheiro. aqui no Brasil que pede esmola com Pix. Isso já existe. Eu já vi também. Eu já vi. Eu já então, vi. Antigamente, Você já viu também, né? Antigamente parecia, hoje o Pix fez isso. No Brasil, então, e o Pix é um exemplo mundial de dar certo. O cara... De dar certo, né? Tem países até querendo copiar, né? Exatamente. Então você vê aqui que a criptomoeda trabalha com dinheiro de maneira digital, porque hoje você tem estruturas tecnológicas muito robustas. Blockchain. Blockchain eu ia falar. Que é A infraestrutura da criptomoeda, inevitavelmente, ela veio para ficar. Blockchain é um negócio Se o extraordinário. mercado da criptomoeda vai sobreviver ou não, isso é uma outra discussão. E essa é uma discussão mais financeira que tecnológica. Sim. Agora, a tecnologia da criptomoeda não volta para trás mais, que usa blockchain. E esse mecanismo ele é muito seguro. E provavelmente as moedas vão usar esse mecanismo. Não talvez dentro do mesmo mercado. Entendeu? Eles vão usar o mercado regulado, vamos dizer assim, né? O mercado de dinheiro regulado talvez passe, né? Comece a ter a mesma infraestrutura da criptomoeda. Sim. Entendeu a diferença Entendi, do que eu estou falando? Agora, a discussão aí do mercado, aí Agora, eu não saberia dizer. Olha, Mas pode ser que a desregulação seja um caminho em algum momento. Pode ser que a regulação fique muito pesada ou muito cara, e aí a tendência assim, vai depender muito de como a gente vai lidar com isso daqui para frente. Porque uma das questões sérias da tecnologia hoje também é que não tem mais privacidade. Então, tudo a gente sabe quanto que gastou, quanto que fez, aonde que você foi. Então, Esse é o outro lado da tecnologia também que é complexo, que o LGPD vem para evitar mas, cara, tudo tem altos e baixos, né? Tudo tem prós e contras. E esse contra ele é inevitável. Hoje sabe-se tudo da sua vida, né? Antigamente, imagina, ninguém sabia do que você está fazendo, mas hoje não tem como você esconder o que você está fazendo. Porque é tudo registrado. É tudo, entende? Uma coisa que Não tem acontece como. em efeito colateral, por exemplo, hoje 30% dos bitcoins do planeta estão perdidos. Sim. Ninguém sabe. Então, essa perdido, escassez ainda dá mais valor ainda. Exatamente. Por quê? Porque o cara ou perdeu senha, ou a
o controlador desse Não. dinheiro estava com o notebook criptografado lá e o cara morreu e ninguém sabia. Ninguém sabe. Ter criptografado. Não, tem muita a coisa senha, assim. Eu né? pergunto que eu gosto muito dessa área, o próprio Satoshi Nakamoto, que foi o criador. Teoricamente, né? Teoricamente. Sim, mas na wallet dele tem 1 milhão de bitcoins, que estão dados como perdidos. hoje, exatamente. porque Mas se ele fosse ele nunca mais se movimentou a ele conta, fosse- ninguém sabe se é uma e pessoa, se é um Se ele fosse grupo. uma pessoa, ele seria multitrilionário. Não, ele seria o mais rico do mundo hoje. Se você fizer 1 milhão de bitcoins, né, mais disso aí, fazer a conversão, hoje é o mais rico do mundo, seria. Então, Mas é dado como perdido. Tá mais de 10 anos sem movimentar a carteira, ninguém sabe quem é, quer dizer. Então, você tem esses efeitos colaterais da tecnologia também, né? A pessoa... Agora, eu vejo muito o Bitcoin, eu acho que eu concordo, todas as outras que chamam de altcoins, elas são, né, você pode colocar dinheiro na moeda, daqui a pouco não vale nada. Mas talvez o único que seja reserva de valor seja o próprio Bitcoin, porque uma reserva de valor, tipo um ouro ou Tem digital. alguns, não porque, só Porque Bitcoin, porque o tem Bitcoin, alguns. para ele quebrar, é muito governo principal é o comprando Bitcoin. hoje. Hoje tem ETF. Não, quebrar o Bitcoin não. Eu falo que é um mercado muito instável. É instável, Tem mas... que saber mexer. Não, não entre como sardinha, né? Claro. Porque os tubarões estão no processo e varia muito. Se você não souber trabalhar, Sim. vai perder dinheiro. É que nem ações. Comprei uma meme coin lá, uma criptomoeda meme lá, de cachorro, e daqui a pouco você tá sem dinheiro, né? Ou pode estar milionário. Ou tá milionário. Tá milionário. Tudo depende. Então, por isso que esse é um mercado. E tem mais. Já tem ideias de que com blockchain você pegar e transformar recuperação de áreas de desmatamento em dinheiro. Olha. Então você pega lá, transforma, Sim. o cara que recuperava ganha tantos bit alguma coisa. Então você transforma numa moeda mundial. Então você pode transformar coisas físicas Em moedas. Em moeda. e para melhorar o planeta também. Então você é o lado positivo Positivo, de você poder ter um ambiente de blockchain, que é barato de ser estabelecido, Sim. né? E montando uma moeda nova. E o que é moeda? É confiabilidade. Exatamente. Moeda é confiabilidade. Moeda é confiabilidade. Então, se confiar na tua moeda, que nem Bitcoin, que tá ultra confiável. Tem um cara que ninguém sabe quem é o criador, os caras minerando, tem no comércio, né, exato. uma Tem cadeia mais- descentralizada e a mineração fortíssima. não está sendo tão gastadora em termos de energia como é a mineração do Bitcoin. Hoje você está fazendo, já existem algoritmos mais novos ecológicos Sim. para minerar, entendeu? Então, você já consegue ter até mesmo a mineração Mais eficiente. mais eficiente, que não gaste tanta energia também. Agora também, que eu estava falando, a gente vencendo barreira de energia não tem limite de produção desse negócio, entendeu? Isso também é outra questão Outro ponto, né? que a gente tem que pensar. Claro. Isso pode desvalorizar a moeda, E tem mais, tem entendeu? Porque aí se Sim, for fácil sim. minerar, Você pode fazer um desenvolvimento da África, por exemplo, em muitos países da África, do zero para o X em muito pouco tempo, com uma base tecnológica também. Né? Revolução em verdade. saúde, revolução financeira. Então, hoje, se houver boa intenção e discernimento, com o que nós já temos de tecnologia, a gente pode faz revolucionar muita o coisa. planeta. Uhum. Pode transformar o planeta, claramente. Pode destruir, mas também, lógico. Mas tem tecnologia com intenção e discernimento. Não adianta só boa intenção, né? Tem que ter boa intenção e discernimento para transformar o planeta com o que já tem. E cada um pode ajudar na sua parte, usando da melhor maneira possível e com discernimento também, para poder gerar. Como a gente comentou, né? Criando ferramentas didáticas Já pensou? que possam ajudar. Hoje, na parte de acessibilidade, tem ferramentas que apoiam cegos a entender o contexto onde ele está se guiando. É como se fosse, sabe aquele Kinect da Microsoft que vê os teus movimentos? Aham. Então você bota ao contrário, ele vendo o que está acontecendo. E daí fala para o cego, ou faz pequenos movimentos, que ele já pode se guiar sem a bengala. Porque antigamente tinha a bengala digital. Qual era o problema da bengala digital para cegos? Que ele detectava como se fosse um sonar, né? Uhum. Mas se tivesse um orelhão na época, o cego dava com a cabeça no orelhão. Mas hoje você com esse no óculos, já pode se guiar, já vê capa, já pode ler o livro para você. Você passa o livro, ele pode ler o livro. Já tem sistemas que o LIP, né, que você bota a mão e já vê a tua movimentação. Então, com a linguagem, né, dos sinais, você já pode transformar. Então, o cego faz e já fala em áudio para você o que está fazendo ali também. Então, a tecnologia, a IA e esse processo todo vai ajudar muito na acessibilidade. Então, as pessoas que têm algum nível de deficiência não terem mais esse nível de deficiência, porque já é possível hoje, né, com esse processo todo tecnológico também, né? Agora, a gente já encerrando aqui, vocês veem que essa questão de essas facilidades, ou a gente ter mais tempo livre,
É possível que a gente caminhe também mais para o estudo da consciência que a gente fala, porque a pessoa tem mais tempo livre, ela acaba voltando a atenção dela para si própria? Eu acho que esses elementos vão dar condição da gente se desenvolver mais, né? Eu acho que a tecnologia, começando por aquele problema de diminuição da necessidade da sobrevivência, a gente vai ter outros elementos de foco. E eu acho que a nossa intraconsciencialidade é uma das questões importantes dentro desse processo. Isso pode ajudar a gente a queimar etapas, vamos dizer assim, dentro do processo evolutivo. Aceleração do desenvolvimento grupal, entendeu? É como se fosse aquela aposentadoria antes dos 20. Imagina se a pessoa pudesse se aposentar com 20, 25, 30 anos. Tecnicamente é a inversão, né? A invex. É a inversão existencial. Você vai poder investir no teu contexto consciencial muito mais cedo. Porque a necessidade de sobrevivência que o Djalma comentou, ou de necessidades básicas, já estão supridas. Ela está atendida. E a tendência é ter, se precisar ter um salário, dos governos darem, né, do processo todo fornecer um salário para a pessoa. Ela não precisa fazer nada, ela vai se dedicar só para aquilo também. Tem todo o processo social aí envolvido, mas é uma tendência natural de você se dedicar mais para a consciencialidade. Ou precisar trabalhar em coisas... Consciencialidade seria o autoconhecimento, o autodesenvolvimento pessoal, né? Ou trabalhar... Parapsiquismo, por exemplo, né? Sim. Ou trabalhar ou desenvolver outras formas de sustentação, vamos dizer assim. Não só sustentação, né? Porque se você supriu a sustentação, e o restante das coisas que você vai fazer é por interesse. São os interesses pessoais... Aquilo que eu gosto. São os propósitos pessoais e os interesses pessoais que vão mobilizar aquilo ali. E aquilo pode melhorar a sua qualidade de vida, se você quiser, assim preferir. Entende? Isso é a aplicação direta da tecnologia. Na minha visão, eu acho que é isso o futuro. E se a humanidade está melhorando, como a gente comentou aqui agora, né, que o planeta está melhorando cada vez mais, nesta melhoria, com mais tempo livre, teoricamente você pode aplicar esse tempo para o autoconhecimento e para a assistência também. Toda assistência é interassistência. Se a gente está ajudando alguém, a gente está sendo ajudado. Sim. Mas não a pessoa poder estar se dedicando full time só para ajudar os outros. É uma tendência, é uma opção de vida, que ela não precisa estar mais precisando ganhar alguma coisa para isso, mas está ganhando, né? Eu diria que até diretamente. Quando a gente ajuda, já é ajudado. Então, isso vai, a tendência é que as pessoas consigam introspectar mais esse processo e mais cedo poder inverter a vida intrafísica, né, numa questão de assistência mesmo, né, eu acho que e como você falou, né, aumentar a predisposição à fenomenologia, aumentar a predisposição ao conhecimento e ao desenvolvimento das suas capacidades. Isso é muito legal, né? Eu acho, de pensar. Isso seria Aí eu acho que seria interessante o que a gente chama da era consciencial, que era dos projetores, né? Era do pessoal, das pessoas que têm projeção, saída do corpo lúcida. Ou telepatia. Mas imagina quando a pessoa tem mais tempo livre, ela pode dedicar o tempo de dormir dela, aplicar técnicas, ter experiências. Claro que isso vai demorar tempo culturalmente, mas quem sabe é uma possibilidade. Eu tenho uma tese, né? Eu acho que o nosso soma ele é diferente do que ele era. É difícil da gente fazer uma avaliação, mas a partir de agora daria para fazer. O nosso soma ele é efetivamente diferente do que ele era 500 anos atrás, na minha visão. Ele é diferente materialmente. Eu acho que ele é mais sutil hoje. Eu acho que a matéria intrafísica é mais sutil hoje do que ela era há 1000 anos atrás. Isso tem a ver com a energia do planeta. Isso tem a ver com a condição do planeta. A gente vai ficar mais sutil. Essa sutilização ela vai ter uma relação com uma série de elementos, entende? Dos nossos hábitos, do holopensene do planeta, do que a gente pensa. A própria natureza do planeta deve mudar. Você já tem, o professor Valdo fala em transmigração de animais. A gente mudar o planeta, chegar a um ponto que essa cadeia alimentar ela vai ficar diferente. E quanto mais sutil estes veículos, mais também a gente vai aprender a dominar energias. Isso. Vai ficar mais fácil fazer determinadas coisas. Então você vai poder fazer transmissão de energia para recuperar a pessoa com mais facilidade, vai ser uma coisa natural. Olha, vem aqui que eu vou te ajudar energeticamente.
como a gente faz um arco voltaico hoje e ajuda a pessoa, quando a gente faz lá no espiritismo um passe Sabe e da ajuda onde? outra pessoa, né? Então você vai poder trabalhar com a telepatia, com as conexões, com o desassédio mais lúcido também. O Estado Mundial que a gente estava comentando aí vai ser o reflexo disso, né? Isso vai ser o reflexo do Estado, do Estado Mundial, né? Você repara, no século XIX... É um combo, né? O Estado Mundial vai ser esse combo todo, olha né? só, no século XIX, foi um ápice que a gente teve de fenomenologia ectoplástica. Só que o ectoplasma era muito grosseiro. Eu acho que do século XIX para cá tem diferença. No ambiente e no tipo de fenômeno que a gente fazia. Hoje a gente não tem esses fenômenos. O cara fala assim, por que não tem mais? Não é porque não tem ectoplasta. É que aquele tipo de fenômeno, o holopensene do planeta não permite mais. E antes disso, tinha fenômeno mais grosseiro ainda. Entende? O professor Waldo falava de rememoração, de coisa que a gente fazia em grupo, de materializações assim enormes, coisas assim muito grandes no passado. Sim. Entendeu? E nós estamos cada vez mais também cursos intermissivos, quer dizer, entre uma vida e outra, mais avançados. Então, aumentando a quantidade de... Essa preparação está mais sofisticada. Exatamente. Né? Então, a gente vai começar a ter consciências renascendo nesse planeta já com um padrão de conhecimento e de domínio maior. Vão aumentar o número de consciências patológicas, porque estão vindo também, né? Claro. Vai ter mais capacidade de atender essa turma toda também, né? E elas entrando nesse ritmo, né, que deve mais uns 1.000, 2.000 anos, a gente deve ter esse estado mundial. Não vai ser tão rapidinho assim como você está pensando, não. Vai ser não vai ser que a gente tem aninhos, que amadurecer. A gente vai e volta ainda algumas vezes para deixar isso... para deixar isso redondo. Mas o bom é que, pelo que tu indica, né, está melhorando. Sim. E essa melhoria vai poder ser exponencial, ao ponto daqui a uns 1.000 aninhos só, né? Que a gente já consiga a humanidade ter 1.000 um anos Estado mundial. pouco Imagina, tempo. a gente já pode estar dominando... Por que vai ter o Estado mundial? Porque a gente já está dominando o universo, né? A gente já está saindo do planeta, né? Sim. Sim, então, vai ter colônia. Vai ter colônias artificiais, né? Muitas vezes fora do planeta. Então, a humanidade está junta para sair, para conquistar o espaço. E tem mais. Será que a gente não vai também conectar com outros tipos de civilizações? Civilizações tão ou mais inteligentes do que nós, claro, para poder trocar, porque a gente não troca hoje, às vezes, por nossa incapacidade de poder se comunicar. Mas deve haver uma comunicação muito mais forte. Né? Quem sabe sermos tutelados ou... Exatamente. Sem dúvida. O entendimento de karmalidade, o contexto de karmalidade que temos hoje não vai existir nesse período aí, nessa condição do Estado Mundial. Vai ter, né? A karmalidade não acaba. Sim, eu digo assim, da interprisão grupo kármica que eu falo. Vai melhorar a condição grupo kármica e principalmente a polikármica vai melhorar. Não é tanto só o grupo kármico. Hoje nós estamos dentro de um processo grupo kármico muito mais presente do que polikármico. A reurbanização é uma ação polikármica de investimento, mas nós ainda não respondemos polikármicamente. Nós ainda estamos resolvendo nossas questões grupo kármicas. Quando a gente chegar a responder, a retribuir polikarmicamente esse processo, nós estamos em um outro estágio. Isso é que é pós-Estado Mundial. Entendi. Aí nesse ponto aí vai ter um outro tipo de interprisão para além da sutil, concepção, né? mais sutil, que vai envolver outras civilizações até, né? Não, de outras paragens aí. Tem planetas em outros níveis, né? Imagina assim, as nossas interconexões com consciências que não estão nesse planeta aqui agora. É a recuperação desse processo. Temos a teoria, a hipótese aí que nós somos extraterrestres, né? Nós não tivemos... Quem não é, né? Quem não é. Então, assim, de onde... Qual é o processo mais passado que a gente teve aí com relação antes da Terra, né? Pelo menos uma transmigração a gente já sofreu, pelo menos uma. Então essa é a questão assim, mundial que a gente vê. E a IA e todo o processo tecnológico vem para ajudar e acelerar estas questões. E é a questão que a gente falou, né? Boa intenção e discernimento para transformar essas coisas que já existem hoje em mecanismos de apoio na evolução
grupal e policármica também, e pessoal. Né? Gente, Essa é a grande agradece- síntese, não, desculpa. Não, essa é a grande síntese da diferença entre a artificial e a consciencial, né? A questão do Perfeito. próprio discernimento, só para resumir essa questão aí, Exatamente. né? Então você vai cada vez mais aguçar o parapsiquismo, porque vai ter mais tempo para isso Sim, sim. nesse contexto evolutivo. Gente, agradecemos a presença de vocês. Foi um papo, né, de alto nível. A gente pode falar desses assuntos aí. Chegamos a um ponto, né? Saímos da Terra, então chegamos a um ponto bom, né? Eu falei que ia ter pano pra manga, né? Nada, tem horas conversando sobre isso. Mas assim, quem quiser interagir com vocês, tem algum endereço, pode algum site, algum e-mail, empresa de vocês, o que vocês quiserem falar aí para entrar em contato com Hoje vocês? nós temos o site do ICGE, que tem muita informação. É icg.org.com.br? .org.br, né? Ou o ICGE é só .org. Cara, eu acho que o ICGE... Eu acho que tem os dois, Bom, tá? tá. Mas então, ICGE, né? O ICGE ele tem muitas ferramentas úteis para ser Inclusive com a usado. GPT que você... E daí tem o portal também da Conscienciologia, né? Então ali por ali você pode acessar o portal. Então tem essas informações que vão dar a base do contexto da Conscienciologia ou também o site de cada uma das instituições conscienciocêntricas, né? A partir da própria Unicim. Unicim.org, Não, né? isso tudo bem, mas para acessar vocês mais pessoalmente, tem alguma coisa que vocês podem... É que nós trabalhamos em várias. Eu Várias. trabalho em várias ICs. Ah, tá. Né? Se eu passar um endereço, eu vou estar te direcionando para uma coisa que a gente Entendi. faz. Tecnologia, não sei o que. A gente sempre diz porque às vezes a pessoa quer, enfim, às vezes alguém especialista, alguém gostou, quer trocar uma ideia, às vezes podem Eu diria interagir. porque nós estamos nessas instituições, né? E somos acessíveis em demandas, por exemplo, tecnológicas. Né? Sim, Demanda- claro. ou também algum nível de demanda específica da nossa especialidade, né? Por isso que eu digo assim, entra pela Unicim, unicim.org, ali você vai entender as ICs, como funcionam. Entra pelo ICGE, onde já tem, inclusive o Cons GPT está lá gratuitamente para ser acessado. Esse mecanismo de busca por vídeos vai estar lá também disponível, né? Legal. Então nós temos também vários outros ambientes que ajudam a pessoa a poder entender um pouco mais disso que a gente falou em termos de conscienciologia. Sim, verdade. E também entender um pouco mais até da questão tecnológica que a gente debate também nesses ambientes aí. Também as tertúlias são mecanismos muito interessantes. As tertúlias matinais, a gente fala sobre tecnologia nas tertúlias matinais também. Normalmente aos domingos, né? Aos domingos de manhã, porque é a mais aberta, né? Então a gente pode Sim. entrar em assuntos até de futurismo, etc. Tem muita tertúlia lá bem legal nesse sentido também. Né? Muito bom, gente. Agradeço aí a oportunidade de falar aí sobre esse assunto. Que se deixar, Faz 11 vai horas, longe, né? Batemos recorde aqui, né? Também Bateremos recorde. agradeço aí, foi muito bom poder dialogar, entender, aprender também nesse debate aqui com vocês. Então agradecemos a presença de todos. Quem está nos vendo aqui, né, curta o vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos. E é isso. Forte abraço a todos e até a próxima. Mas o que você queria